Antes de mais, boa noite a todos também, em nome do Museu do Neorrealismo. Agradecer, naturalmente, também, da minha parte, a presença do professor Fernando Rosa e do professor José Pacheco Pereira neste nosso encontro, no dia em que faz 48 anos que o dia 25 de novembro de 1975 ficou na história do nosso país. E eu diria que, após os movimentos militares, o movimento militar de 25 de abril de 1974 e a consequente abolição da censura, o restabelecimento da liberdade de expressão e de associação política, mas também a ação radical dos partidos políticos, então tornados legais, determinou um período incerto e de grande agitação militar, política e social, nas palavras de José Medeiros Ferreira, um Portugal em transe, tomado por divergências e lutas pelo poder político revolucionário, que duraria sensivelmente até à movimentação militar do dia 25 de novembro de 1975. As clivagens políticas no seio do MFA e o seu afastamento em relação às reivindicações dos setores moderados da sociedade portuguesa conduzira, durante o verão quente de 1975, a diversas tentativas de golpes e assaltos a sedes partidárias, com o país a revelar um extremar de posições políticas, obviamente, irreconciliáveis. Na sequência de várias movimentações de apoio militar ao radicalismo nunca assumido de algumas fações do MFA, o rastilho fez desencadear o 25 de novembro, que foi, e sobretudo o rastilho que fez denunciar, foi a substituição de alguns comandantes militares e a dissolução da Escola de Paraquedistas de Tancos pelo Conselho da Revolução. Desse modo, paraquedistas da base Escola de Tancos associados à extrema-esquerda ocupam nesse dia as bases aéreas de Tancos, Ota, Monte-Real e Montijo, enquanto tropas do Ralis tomam posições estratégicas nas principais vias de comunicação de acesso a Lisboa. O Presidente da República, General Costa Gomes, decreta então o estado de sítio. O Regimento de Comandos da Amadora, dirigido pelo Tenente-Coronel Ramalhianes, enquanto comandante operacional, acaba por ter um papel decisivo na neutralização das unidades da esquerda radical. Como consequência imediata dessa movimentação militar, Hotel Saraiva de Carvalho e Carlos Fabião pedem a demissão dos seus cargos. Com o fim do vanguardismo militar e a lógica de revolta das suas bases, entra em declínio o MFA, perdendo progressivamente a influência no desenvolvimento do pós-25 de Abril. Criadas as condições para que a política voltasse ao Parlamento, o resultado do 25 de novembro culmina com a elaboração do novo texto constitucional de 1976, que reserva aos partidos eleitos diretamente e por sufrágio universal a governação do país. E a questão que eu coloco aos nossos convidados desde já é se podemos afirmar que o 25 de novembro promove a legitimidade democrática ou o triunfo da legitimidade democrática face à legitimidade revolucionária. Isto é, e pegando também naquilo que foi publicado hoje na revista do Expresso, num artigo de Filipe Garcia, pergunto desde já ao professor Fernando Rosas se o dia 25 de novembro é o dia em que a Revolução acabou. Muito boa noite a todas e a todos. Agradecer o convite ao diretor do Museu do Neorrealismo, à Câmara Municipal e dizer que estou aqui com muito gosto, mas numa condição muito clara. Não estou a comemorar o 25 de novembro. Não. Estou aqui para falar da Revolução e estou aqui para falar também de um episódio da Revolução, mas e quando se estuda a Revolução é tão importante estudar o 28 de setembro como o 11 de março, como o 25 de novembro e como todos os grandes combates que marcaram o processo revolucionário português. E portanto, também, naturalmente, estou disponível para discutir o 25 de novembro, não no sentido em que a direita em Portugal o quer fazer, que é instrumentalizá-lo politicamente, mas estudá-lo do ponto de vista do que é a história, dos acontecimentos que aconteceram.
Aliás, a tentativa de instrumentalizar politicamente o 25 de novembro como sendo o momento fundador da democracia, que é isso que está em causa, faz parte de uma linha de pensamento que diz que a democracia política em Portugal existe apesar da Revolução. E o meu ponto de vista é exatamente o contrário desse. A democracia política existe em Portugal porque houve uma revolução. A revolução desencadeada no 25 de abril de 1974, o movimento, o golpe militar que se transforma num processo revolucionário, marca, mesmo depois do 25 de novembro, marca profundamente a democracia que veio a seguir. Pelas características específicas da Revolução Portuguesa, pelos seus conteúdos, pelas conquistas que fez. A Revolução Portuguesa não conseguiu agarrar todas as conquistas que fez, nomeadamente no plano económico-social, reforma agrária, a nacionalização dos setores estratégicos da economia, o papel dos órgãos de vontade popular. Houve muita coisa que se perdeu, mas a Revolução Portuguesa conquistou o essencial da democracia muito antes da sua institucionalização, quer pela lei, quer na Constituição de 76 que a consagrou. As liberdades fundamentais de associação e de expressão, a liberdade sindical, o direito à greve, o salário mínimo, várias das principais conquistas históricas do movimento popular e do que seria a democracia portuguesa foram conquistadas muito antes da lei da greve, muito antes da lei que legalizou os partidos, muito antes até da legislação, foram conquistadas no processo revolucionário que decorre durante todo o ano de 1974 e que depois se vai institucionalizando e frequentemente institucionalizando, tentando retirar algumas das conquistas que foram feitas nesse processo, nessa avalanche do movimento de massas que ocorre depois do 25 de Abril, quando o golpe militar se transforma num processo revolucionário, mercê das características muito particulares, historicamente muito particulares, do movimento militar de 25 de Abril, que poderemos tornar a falar mais à frente. E, portanto, tenho para mim, e vou ser breve, porque depois interessa dar-me respostas breves para depois podermos conversar sobre tudo isto. O 25 de novembro não foi a contra-revolução. O 25 de novembro foi, no meu entendimento, está claro está, uma contenção pactuada do processo revolucionário. Digamos assim, a sociedade portuguesa, por virtude de fatores que podemos analisar agora na discussão, estava claramente dividida em dois grandes campos, muito heteróclitos, cada um deles. Um campo que eu chamarei, para simplificar, da Revolução Socialista, que era um campo que queria uma Revolução Socialista, mas em que o socialismo era interpretado de maneira muito diferente. Desde o socialismo do modelo de democracia popular, das democracias populares do leste europeu, de influência moscovita, de influência soviética nessa altura, ao socialismo interpretado pelo COPCOM ou pelos seus apoiantes do partido do PRP e das Brigadas Revolucionárias, que era um socialismo basista, até à influência do maoísmo e do marxismo. Havia várias, nesse campo que queriam uma revolução diferente, havia várias concepções, aliás, altamente conflituantes entre si, e um segundo campo que reage a esta visão mais radical da sociedade em que se tinham divididas as áreas, um vasto campo também ele heteróclito, liderado militarmente. O primeiro campo, que eu chamei da Revolução Socialista, tinha também uma forte componente militar, aliada quer ao Partido Comunista, chamada ala gonçalvista, a esquerda militar ligada ao Partido Comunista, mas também uma ala militar ligada mais ao COPCOM e ao Partido, e ao PRP e às organizações
dentro dessa linha política. E depois o outro campo, também com uma componente militar, é preciso dizer que o MFA divide-se em vários campos. O processo revolucionário origina essa divisão em dois campos que vão disputar a hegemonia do futuro. O que é que se quer fazer com esta revolução? E no outro campo tínhamos o grupo dos 9, os militares agrupados em torno do documento dos 9, o Partido Socialista, e à sombra desta direção político-militar, chamamos assim, o PSD, o CDS, parte da hierarquia da Igreja Católica. Sabemos hoje que até parte da extrema-direita bombista, que também por lá andava, e até uma parte das organizações maoístas existentes que fazia parte deste campo, nomeadamente o MRPP e o PCP-ML, que também se colocavam neste campo por oposição àquilo que consideravam ser o social-fascismo do Partido Comunista Português e da hegemonia que ele tinha no campo adverso. No 25 de novembro, é claro que há uma iniciativa aventureira, a meu ver, desencadeada pelo avanço das forças das forças que se opunham ao tal campo da Revolução Socialista. É preciso dizer que, chamando este campo, o campo da esquerda mais radical, mas que envolve o PC, envolve o COPCOM, o PRP, as organizações ML, é um campo diverso. Na realidade, a relação de forças tinha-se começado a perder no agosto de 1975, na Assembleia de Tancos. A hegemonia conquistada pelo PCP e uma prática muito sectária da parte do PCP, a ameaça uma certa visão estatista das relações sociais, tudo isso provocou que os setores intermédios da sociedade se deslocassem para o outro lado. O PC perde, mesmo na reforma agrária, no mundo rural, então do norte, do centro para cima, claramente, mas mesmo na reforma agrária e nos sindicatos, perde o setor intermediário da sociedade. Perde a pequena burguesia dos serviços, perde a pequena burguesia urbana. Quer dizer, eles assustam-se com este e constituem uma base social de massa que permite ao Partido Socialista, permite a quem se opunha a essa estratégia, criar uma base de massa e convocar grandes mobilizações populares contra aquilo que eles entendiam ser a estratégia de tomada do poder do PCP. A Alameda, as Antas, Rio Maior, e que depois vai pelo assalto às sedes, etc., por aí fora. E, portanto, o país está à beira da guerra civil. Está, de facto, à beira da guerra civil, aí, chegando ao verão de 1975, peço desculpa. Tanto mais que os dois campos têm uma forte componente militar e os dois campos têm apoio de massa. Conseguem pôr multidões na rua. Isso, quem é que decide isto? Ali assim, chegando a julho de 1975, a questão está em aberto. E eu acho que, aliás, um bocadinho antes, a chamada esquerda neste processo sofre 3 derrotas que são decisivas. Primeira derrota, eleições para a Assembleia Constituinte, abril de 1975. A esquerda toda junta, o PC tem 12,1% de votos e PCP, MDP, MES e UDP, tudo junto, tem 18,1% da votação. O Partido Socialista ganha claramente a eleição, com 40% de votos, qualquer coisa, 38%, 40% de votos, e a seguir vem o PSD. Se não me engano, o CDS tem maior percentagem de votação que o próprio PCP, e, portanto, primeira derrota que coloca um problema gravíssimo, que é há uma legitimidade eleitoral que começa a confrontar-se com a legitimidade revolucionária. E atenção, reparem, os que têm a minha idade sabem isto.
a oposição democrática, toda a vida, tinha lutado por eleições livres. Essas eleições são as mais livres que Portugal tinha feito ao longo do século XX. E ainda por cima com a maior participação popular de toda a história das eleições. Era muito difícil contestar estas eleições. Muito difícil. Aliás, reparem, ninguém abertamente as contesta. Tentam, mas é esvaziar o seu efeito. Não é? E, portanto, cria-se aqui um problema de que quem sai daqui legitimado pelas urnas é o campo digamos assim, o campo que vai ser a seguir o do Grupo dos Nove e do Partido Socialista e todo o outro campo que eu defini. Primeira derrota. Segunda derrota decisiva. A Assembleia Militar de Tancos do verão de 75. É uma derrota muito séria, mas que vinha a demonstrar a quebra de iniciativa por parte desse campo da esquerda hegemonizado pelo Partido Comunista, na prática era hegemonizado por ele, e que se traduz em que esse campo perde a chefia do governo. O Vasco Gonçalves é demitido de primeiro-ministro. Segundo, o Vasco Gonçalves não é aceite para o cargo proposto para o substituir, que é chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em terceiro lugar, este setor, chamemos-lhe assim para simplificar, da esquerda militar, perde 9 lugares no Conselho da Revolução, que simultaneamente readmite os conselheiros do Grupo dos Nove que tinham sido afastados. E a seguir, logo a seguir, vêm as consequências todas. Eurico Corvacho é demitido do comandante da região militar do Norte, que é um homem também da esquerda militar. A 5ª Divisão é encerrada. É em cadeia, quer dizer, a seguir o Vasco Lourenço é nomeado comandante-chefe do Estado, comandante da região militar de Lisboa. Ou seja, a consequência imediata da Assembleia de Tancos não é só a perca de posições da esquerda militar no aparelho militar, como a perca da própria influência no governo, porque o 6º governo já é uma clara viragem para o outro lado. E, portanto, o verão, julho de 1975, altera-se a relação de forças definitivamente. A relação de forças passa para o outro lado. E aqui há um problema, já estou quase a acabar, aqui há um problema que tem a ver com o 25 de novembro, que é este. Que fazer, que se coloca ao Partido Comunista, que é que fazer perante a alteração da correlação de forças? Como é que se resolve este problema? Que tática seguir? E o Comitê Central do Partido Comunista faz uma reunião, nessa altura secreta, em Agandra, onde o Álvaro Cunhal adota uma linha bastante racional e razoável face à situação. Quer dizer, estamos em perca de velocidade, é preciso recuar, defender as posições que temos, negociar com o Partido Socialista, negociar com os militares, aguentar a coisa. Mas, curiosamente, isso é um dos aspectos que vale a pena comentar, o Partido Comunista não agarra à situação. Não agarra. E o que nós assistimos é, entre setembro de 75 e novembro de 75, uma espécie de grande fuga para a frente dos setores ligados a este campo político, não é? Manifestações, quer dizer, há uma fuga, digamos assim, uma radicalização, mas atenção, uma radicalização defensiva. Quando alguns historiadores dizem que no outono de 75 estavam criadas as condições para o assalto ao poder, e eu já vi isso escrito, isso é uma ilusão total. A grande radicalização com que esse campo responda ao avanço
do grupo dos 9 e às mudanças políticas que começam já a operar-se, quer no governo, quer no aparelho militar, são essencialmente defensivas. É o protesto contra a admissão do Corvacho, é o protesto contra o encerramento da 5ª Divisão. São tentativas de defender aquilo que se perdeu. Já não há ofensiva, há defensiva. Estão na defensiva, ainda que haja um movimento de contestação muito forte. Movimento que o Partido Comunista não trava, até porque o Partido Comunista tem um problema aqui. Reparem, o Partido Comunista não tinha, praticamente, na clandestinidade, organização na tropa. Tinha na Marinha. Mas não tinha praticamente nenhuma organização do Exército. As adesões da esquerda militar o Partido Comunista tinha criado um campo de influência no campo militar, a que se tem chamado o gonçalvismo, mas eles não eram militantes organizados e disciplinados e enquadrados completamente no PC. O PC não os agarra. Quer dizer, aquilo foge-lhes razoavelmente ao controle. E não está demonstrado em lado nenhum que a aventura em que eles se metem, a propósito de mais um passo que se dá do lado que eles consideravam ser o lado da reação, que é fazer mudanças no aparelho militar da Força Aérea, aquilo responde-se com uma espécie de ensaio de golpe militar. Mas uma coisa fraca, porque eles ocupam as bases militares, mas não ocupam a base onde estão os aviões, ou seja, o outro campo fica com a aviação, toda nas mãos. Ocupam pontos estratégicos na cidade de Lisboa, ocupam a antiga emissora nacional e ocupam a RTP, mas o comandante vai dormir para casa. O hotel desapareceu, foi-se embora. Quer dizer, aquilo aparentemente não tem comando. Eu lembro-me de, numa polémica que há uns anos tive com o Coronel Varela Gomes, que já morreu, ele, a certa altura da conversa, virou-se para mim e disse-me assim: eu sei lá, você acha que se fosse eu que estivesse no comando, nós tínhamos perdido aquilo? Não é? Na realidade, aquilo não tinha comando. Aquilo foi... quer dizer, há de facto aqui uma inteligência militar que organiza esta movimentação, mas não em lado nenhum se provou que o Partido Comunista tivesse... O Partido Comunista não segura quem lá entra, mas entra gente do Partido Comunista. O que é facto é que o Partido Comunista mobiliza os comitês de defesa, nas sedes, para estarem atentos. O que é facto é que é o pessoal da CGT que vem para a rua para uma greve, que toma a iniciativa de declarar uma greve geral e tenta pôr os caterpillars à porta dos comandos para eles não saírem. Toda a gente se lembra, quer dizer, toda a gente se lembra. Lembramos-nos disso, não é? E também é verdade que o PCP avalia a situação. Nas memórias do Homem da Ara, do Raimundo Narciso. Do Raimundo Narciso, a quem daqui envio as melhoras, sei que ele está doente, espero bem que se recupere. Ele também desejaria estar aqui hoje. Nas memórias do Raimundo, ele diz que foi enviado pelo PCP para sondar as unidades. Saem, não saem, saem, não saem. Mas é preciso perceber o seguinte: o Partido Comunista Português jamais, com o Álvaro Cunhal, se meteria numa aventura de tomar o poder não era a linha política do Partido Comunista tomar o poder através de uma aventura militar. Não era. O Partido Comunista tinha uma estratégia de tomar o poder, aliás, bem sucedida, devo dizer. Os sindicatos, os órgãos de informação, quer dizer, ele tinha a estratégia ponomavariana do Ponomariev, quer dizer, era tomar o poder através do controle progressivo do aparelho de Estado, aparelho militar, aparelho sindical, órgãos de informação, etc. Era outra estratégia de tomada de poder. Jamais o Cunhal arriscaria uma guerra civil onde o que era certo é que ia ter uma repercussão sangrenta sobre o Partido Comunista e os seus aliados. Isso absolutamente de certeza. E o Partido Comunista
recua. Desmobiliza o pessoal da CGT, não mobiliza as suas influências para fazer sair os fuzileiros e recolhe. Quando percebe que a correlação de forças não, desaconselha totalmente qualquer espécie de aventura, o Partido Comunista segura, e por isso é que o 25 de novembro é uma contenção programada. Aliás, devo dizer-vos que não estou aqui a ter nenhuma interpretação. O Álvaro Cunhal, num dos seus últimos livros, falava de uma contenção objetiva. Não foi só uma contenção objetiva, como ele diz, foi uma contenção objetiva e subjetiva, porque ele também esteve nela. Ela vista-se como... É uma contenção entre o Álvaro Cunhal e uma parte do grupo dos 9, que são os melantonistas. É preciso dizer que no grupo dos 9 há oficiais que são indiscutivelmente homens de esquerda. O Melantunes, o Pesará Correia, vários outros, não é? E há uma direita militar, mas há também gente que não está nessa. E são eles que organizam essa contenção programada essa contenção programada do 25 de novembro. Reparem, o 25 de novembro acaba por fazer a economia de uma contra-revolução sangrenta. Para já o Partido Comunista e todos os partidos continuam, não há nenhuma perseguição, não há presos, nem há ilegalizações, não há isso. Os sindicatos continuam a existir, como isto, não há perseguições nem prisões nos sindicatos, nem nos órgãos de imprensa, dos partidos políticos, etc. Mais do que isso, o Partido Comunista vai participar no 6º governo provisório a seguir, e as principais conquistas da Revolução, formalmente, são consagradas na Constituição de 66. Estou a falar na irreversibilidade das nacionalizações, na consagração constitucional da reforma agrária, no papel dos órgãos das comissões de trabalhadores. Tudo isso vai para a Constituição de 66. É claro que esta contenção programada, esta contenção pactuada, também tem um preço. O preço foram 180 militares presos. O preço foi, eu tinha aqui os números até, deixem-me ver, o preço foi a prisão, além dos 180 militares, 118 militares, saneamento da RDP e da RTP de 82 trabalhadores, demissão das direções dos jornais e das administrações da imprensa estatizada, que é substituída por pessoal político ligado ao PS, PSD e aos militares afins. A seguir ao segundo pacto do MFA partidos que anula o primeiro e que tudo isto vai desaguar depois na aprovação da Constituição na Assembleia Constituinte em abril de 66. Na realidade, o 25 de novembro não é em si mesmo uma contra-revolução. É uma contenção pactuada da revolução, mas que altera duas regras fundamentais no processo revolucionário, e com isso termino. Primeira regra: manda quem ganha nas urnas. E, portanto, a legitimidade democrática, a legitimidade eleitoral, predomina sobre a legitimidade revolucionária. Quem ganhar, governa. Segundo, acabou-se o MFA. O MFA é formalmente extinto, não decai, é extinto e é reintegrado na hierarquia formal das Forças Armadas. E, portanto, de certa maneira, o movimento popular deixa de ter esse aliado incerto que era uma parte do MFA. E, portanto, fica, nomeadamente, a reforma agrária, que tinha tido o grande apoio da região militar do Sul, com o general Pesará Correia, que por acaso era do grupo dos 9. E, portanto, não acaba. Ou seja, esse apoio militar desaparece do processo. E, portanto, estas duas alterações são fundamentais. Porquê? Porque aquilo a que a esquerda chamará uma contra-revolução, ou seja, o facto da revolução
não conseguir segurar as conquistas mais avançadas do processo. Quando eu digo isso, digo a reforma agrária, digo as nacionalizações dos setores estratégicos da economia, digo o papel dos órgãos de vontade popular, essas coisas não as consegue agarrar. Mas a contra-revolução em Portugal, sendo isso a contra-revolução em Portugal, e não é só isso, mas ela vem, legalmente, dos governos eleitos, e 2, pacificamente. Quer dizer, são as eleições que vêm a seguir à consagração, ao texto constitucional de 76, que elegem governos que vão adotar essas medidas, ou seja, é uma espécie de contra-revolução pacífica e legal, às quais as forças da esquerda vão opor, as forças dessa esquerda vão opor forte resistência e prolongada resistência, mas resistência que é suficiente para segurar a democracia e várias conquistas da democracia, mas não para segurar várias daquelas que são as mais avançadas. O que não quer dizer que que a democracia não saia da revolução. A democracia não existe em Portugal, apesar da revolução. Existe, portanto, termino como comecei, porque há uma revolução que tem a força suficiente para marcar a democracia com conquistas que são essenciais e com a possibilidade de reconquistar outras que se perderam pelo caminho. Obrigado. Ao passar a palavra ao Dr. Pacheco Pereira, gostaria de também que comentasse aqui esta crescente da minha parte. E não terá sido o dia 26 de novembro tão importante quanto o dia 26, ou melhor, o dia 26 tão importante quanto o dia 25, não, quando claro o Belo Antunes diz a participação do PCP na construção do socialismo é indispensável, nesse sentido de não excluir. São duas coisas distintas. Primeiro, comparar a dimensão e o que aconteceu no dia 25 de novembro com o que aconteceu no dia 25 de abril é um completo absurdo. Sim, claro. Um completo absurdo, quer dizer, nem sequer não é intelectualmente honesto e é uma mistificação política. Claro que devo dizer-vos que a principal motivação que eu tive para este debate é a forma como algumas organizações políticas hoje estão a tentar reconstruir a história para trás. É o caso da Iniciativa Liberal, para pôr o nome às coisas, e do CDS, que subitamente descobriram que o 25 de novembro era aquilo que não foi. E porquê? Pela necessidade de encontrar uma data alternativa ao 25 de abril. E não foi de todo, em todos os aspectos que têm um papel essencial na propaganda dos dias de hoje. E eu vou-me referir a alguns desses aspectos. Primeiro, o papel do PCP. Já lá vamos com mais detalhe. Segundo, o problema de quem é que efetivamente tem um papel central de decisão no 25 de novembro, que é em grande parte Costa Gomes, e não Jaime Neves. Quer dizer, este absurdo que levou a Iniciativa Liberal a pôr um cartaz junto com o Roosevelt, com o De Gaulle, com a Revolução Francesa, com o 25 de Abril, com o Salgueiro Maio, Jaime Neves. Quer dizer, eram os cartazes que estavam nas últimas eleições, o que é um completo absurdo. Porque o Jaime Neves tem, sem dúvida, um papel operacional relevante no 25 de novembro, mas quem manda não é o Jaime Neves. Aliás, o Jaime Neves teve outros papéis muito consideráveis. É, por exemplo, um dos responsáveis pela segurança do Álvaro Cunhal quando ele chegou. Quando ele abriu a porta do avião, quem estava a tratar da segurança no aeroporto é, entre outros, o Jaime Neves. E depois, se quisermos, também para fazer esse julgamento, é o homem que depois no Conselho da Revolução e nas reuniões posteriores quer ilegalizar o Partido Comunista. Portanto, papel do Partido Comunista, que já vamos falar em mais detalhe, papel de Jaime Neves e, acima de tudo, um aspecto que o Fernando referiu, é que, contrariamente à percepção que é tida, na verdade, muitas das medidas mais radicais do chamado processo revolucionário são posteriores ao 25 de novembro, a começar pelas nacionalizações.
algumas das nacionalizações de vários setores, transportes e outros, são do 6º governo provisório e são posteriores. Portanto, a ideia de que no dia 25 de novembro parou a influência do Partido Comunista, parou o PREC em muitos dos seus aspectos que não eram folclóricos. Os folclóricos parou, e felizmente, aliás, para a sequência do que aconteceu. Mas, na verdade, em muitos aspectos, até bastante tarde, muito daquilo que era o adquirido do 25 de Abril do ponto de vista institucional durou. Se me perguntarem quando é que a democracia fica completamente estabilizada, é, na realidade, quando da primeira eleição presidencial em que concorre o Mário Soares. E isso explica-se porque os candidatos da primeira volta fundamentais são 3. Mário Soares, Maria de Lourdes Pintacilgo, Salgado Zenha. Salgado Zenha tem o apoio do partido dos Geraldianos, na altura, e tem o apoio do PCP. Maria de Lourdes Pintacilgo tem o apoio dos restos que tinham sobrado da extrema-esquerda, do MES e de outros setores após 25 de Abril. E, na verdade, a estabilização do processo faz-se quando há, de facto, uma vitória eleitoral importante na primeira volta, que é acompanhada depois pelo fim do pacto MFA-partido e pela estabilização plena do funcionamento das regras da nossa democracia. A gente pode gostar mais ou menos, mas de facto é na realidade que termina todo um ciclo, porque até 1985 e 86, que é a data destas eleições, ainda havia uma expressão política significativa de muitas destas forças, agora quase sempre só no terreno eleitoral, mas continuavam a ter uma expressão significativa. O Cunhal aí também mostrando aquilo que é uma característica da sua liderança no Partido Comunista, mandou votar, como sabem, tapando o nariz, sem ver, para se poder comer o sapo, mas mandou votar no Mário Soares, face ao Freitas do Amaral. E, portanto, há uma linha de... Estas coisas têm mais continuidades de diferenças. E, de facto, quando nós analisamos os eventos do chamado PREC, é evidente que tudo o que aconteceu, mesmo na fase mais tumultuosa do PREC, foi construtiva da nossa democracia. Isto não há coisas sanitárias e coisas menos sanitárias. Todo este processo foi um elemento fundamental para nós percebermos o impacto do 25 de Abril e o processo complexo, como era inevitável que seria ao fim de 48 anos de ditadura. A primeira coisa é que a ditadura portuguesa, os 48 anos de ditadura, é a mais longa da Europa, com exceção, eventualmente, do caso da União Soviética. É a mais longa da Europa. Não, em Espanha é menos anos. O Hitler e o Mussolini estiveram muito menos anos. A ocupação da França é muito menos anos. 48 anos, o que significa que mais do que uma geração. Mais do que uma geração em Portugal nunca pôde ler um jornal em liberdade. Um dia que fosse. Há outras experiências ditatoriais no Brasil, na Turquia, em que, apesar de tudo, há momentos de relativa liberalização que em Portugal existiram nas campanhas eleitorais, mas nunca foram suficientemente significativos para a suspensão da censura ou para permitir a organização de partidos políticos. A nossa ditadura é, se quisermos do lado dos maus, um caso de sucesso muito significativo na história europeia. E que apanha, se quisermos, períodos políticos muito distintos. Ela sobrevive à ascensão do fascismo e à estabilização do Estado Novo, com uma repressão muito significativa, com saneamentos em massa. Eu às vezes acho um bocado ridículo a história dos saneamentos pós 25 de abril. Não se comparam ao que aconteceu de 1926 até pelo menos 1934, quer nos militares, quer na função pública, quer nas coisas, saneamentos de deportações e prisões e assassinatos e mortos em combate na rua em 1927. É um período, de facto, de construção do Estado Novo particularmente violento, a que se acresce depois o Tarrafal e o processo da Segunda Guerra Mundial, que também não é um processo linear, contrariamente ao que às vezes se possa pensar. E sobrevive ao pós-guerra, sobrevive aos anos 50, através da entrada da NATO e também através dos mecanismos que acompanharam a Guerra Fria, e sobrevive um número significativo de anos à Guerra Colonial. A Guerra Colonial, conduzida em 3 frentes,
iniciada por os acontecimentos em que vários fragmentos do Império ou tinham sido ocupados, como é o caso do Estado Português da Índia, ou tinham sido ocupados com relativamente pouco barulho, como os fortes que existiam na costa da África. Quer dizer, a gente já nunca fala normalmente desses casos, mas aquilo foi-se perdendo aos bocados. Mas fazer uma guerra colonial de 1961 a 1974, com centenas de milhares de soldados nas colónias, na Guiné, em Angola e em Moçambique, é um feito de resistência do regime muito considerável. Apesar de, em muitas circunstâncias, o regime ter conhecido abalos muito significativos, como é o caso do período da campanha do Delgado, a verdade é que 48 anos moldam o país. O que é que se esperava que acontecesse depois do 25 de Abril? Há aqui uma componente psicológica que as pessoas às vezes menosprezam. Mas vejam as fotografias da época. As fotografias que não são politizadas, num certo sentido. Vejam as pessoas a arranjar o telhado das associações de moradores. Vejam quem são as pessoas que estão em certas cooperativas agrícolas. Olhem para a cara das pessoas, olhem para a maneira como elas estão vestidas e percebem que aquelas pessoas nunca na vida deles tiveram qualquer oportunidade de ter uma expressão política. Fizeram com excessos? Claro que fizeram com excessos. O que é que se esperava? Tudo foi excessivo naqueles anos. Eu às vezes dou um exemplo que é um bocadinho chocante, que é a pornografia. Quer dizer, toda a gente torce o nariz. Quer dizer, em Portugal editou-se pornografia em stencil. Quem que sabe o que é stencil? Sabe que é muito difícil citar alguém com texto em stencil. Mas, na verdade, logo a seguir, publicou-se pornografia em stencil. Os cinemas que tinham os primeiros filmes pornográficos tinham uma legenda a dizer: por favor, não criem distúrbios na sala. E este efeito, quer dizer, esta sensação de liberdade, que tem todos os aspectos possíveis da liberdade, que levou a mudanças significativas logo à cabeça, principalmente no que dizia respeito ao divórcio, no que dizia respeito ao papel das mulheres, que são, em alguns casos, ou até um papel diferente do que tinha a adolescência e do que tinha a juventude. Estes são efeitos particularmente profundos. Eles muitas vezes não têm tradução política, porque nós vemos a tradução política com olhos, de facto, da politização do processo, mas não é. Esses olhos não chegam para perceber a sensação de alívio muito significativa que o país teve. E que gente que nunca na vida sonhou ter atividade política, nunca na vida se preocupou com a política, subitamente interiorizou um sentido da liberdade que não existia durante muito tempo. E, portanto, não é um problema sequer de antes estarem apáticos e depois se tornarem revolucionários, o que aconteceu com muita gente, não é? Veio da apatia e da inércia e da indiferença política para o revolucionarismo, muitas vezes mais extremos. Mas isso era inevitável. E é por isso que uma das fontes importantes para perceber o que aconteceu em Portugal com o 25 de Abril é exatamente, entre outras coisas, olhar para as fotografias. Olhar para as fotografias, ver a cara das pessoas, ver que tipo de pessoas é que lá estão. Ver como essas pessoas nunca tiveram qualquer papel de qualquer género durante grande parte do período da ditadura. A não ser como massa de manobra para manifestações forjadas ou, no fundo, para retratos da pobreza e da miséria e a guerra. Portanto, o que é que se esperava? Nós aqui há uns anos fizemos uma exposição aos 40 anos do 25 de Abril na Assembleia. E uma das coisas que moldou a exposição foi: nós temos que meter o PREC dentro da exposição da construção da democracia. Porque a construção da democracia nunca é sanitária. As coisas não correm como não correm como nos livros, não correm como nos esquemas, não correm exatamente daquilo com um considerável grau de caos. Mesmo todo este processo do 25 de abril tem imensas coisas caóticas. Há uma frase de um sociólogo que eu tenho um ensaio muito interessante sobre o ruído do mundo, em que uma das coisas que ele diz é que a maioria das ações dos políticos tem exatamente o papel contrário daquilo que eles pretendem. E isso é o ruído do mundo. O mundo tem ruído, as coisas são caóticas, mas há aqui uma pulsão pela liberdade, que evidentemente
haveria de construir a democracia. E os sinais são múltiplos, porque quando nós analisamos a evolução dos processos fora de uma certa linguagem radicalizada da revolução ou contra-revolução, que evidentemente existiu no plano superestrutural, o que nós assistimos é a moldagem de uma geração de portugueses. Somos nós. Foram moldados por aquilo. Pelas coisas que correram bem e pelas coisas que correram mal. Como, aliás, mais do que isso, foram moldados os retornados. A gente normalmente fala pouco dos retornados, mas devia falar mais. Mas devia falar mais dos retornados. Os retornados, o que aconteceu nas colónias, tudo isso tem que ser tido em conta quando fazemos o balanço, quer dos 48 anos de ditadura, quer do processo posterior ao 25 de abril. Por exemplo, os retornados em Portugal não tiveram nem de perto nem de longe o papel que os retornados da Argélia tiveram em França, os chamados Pieds Noirs, que moldaram politicamente a extrema-direita e a direita francesa durante muito tempo. Nós, exatamente, tínhamos uma sociedade com características fortemente integradoras, conseguimos integrar de uma forma muito significativa os retornados que não tiveram o papel, por exemplo, político que se pensavam que iam ter. Portanto, as coisas aconteceram como aconteceram e é muito difícil presumir que elas poderiam acontecer de outro modo. Aliás, é este o esquema do Cunhal. O Cunhal, nos seus textos, mostra um considerável realismo na análise das coisas. Ele não é, chamemos assim, otimista, por regra. É até consideravelmente pessimista. Acha que a probabilidade, se uma coisa pode correr mal, é muito provável que corra mal. E atuou muitas vezes em função, disto é chamada a lei de Murphy, atuou muitas vezes em função da lei de Murphy. O PCP no 25 de novembro. Aliás, em bom rigor, em toda a fase inicial do PREC, é preciso não esquecer que algumas das primeiras medidas em que o PCP teve um papel ativo foi, por exemplo, em fazer uma coisa contra as greves, não é? E foi em perseguir as pessoas que faziam greves naquela fase inicial, logo em 74, 75. Foi o processo do 28 de setembro e foi depois o processo do 11 de março, em que muitas medidas que nós hoje consideraríamos, enfim, reacionárias, faziam parte de uma estratégia de estabilização que o PC queria e de que perdeu o controle em grande parte. Aliás, estou agora a acabar o volume sobre o 5º volume do Cunhal. O Cunhal, quando chegou ao aeroporto e viu uma grande quantidade de bandeiras vermelhas, ficou altamente preocupado. O que se compreendia, quer dizer, como é que isto está? Quer dizer, ficou preocupado porque tinha receio que isso provocasse uma reação negativa, que aliás o Spínola e outros tinham, porque estavam convencidos que o 1º de Maio ia ser um banho de sangue, porque, enfim, como não eram muito sofisticados politicamente, viram as pichagens do MRPP sobre o 1º de Maio de vermelho e pensavam que o vermelho era o sangue. Não é? Isto está nas primeiras reuniões da Junta de Salvação Nacional, a grande preocupação. O hotel também. Sim. Sim, mas o hotel deu aquela salva entrevista a dizer que queria ser um bom social-democrata, mas isso também e outras coisas. Portanto, muitas destas pessoas tinham uma escassa formação política. Nós hoje, à distância, principalmente nestas coisas mais de direita, é comunista desde pequenino, é esquerdista desde pequenino, é antidemocrata desde pequenino, quando muitas vezes estas pessoas forjaram-se neste ambiente de grande confusão e caótico que muitas vezes explica os processos. O PCP tem um problema, que agora vou aqui acrescentar algumas coisas, só Fernando, que tem no verão de 75. E que é a União Soviética. A União Soviética está no processo de Helsínquia. Não quer perturbações muito significativas em Portugal. E não quer, há documentação sobre isso. Porquê? Porque nos círculos do Departamento Internacional do Partido Comunista da União Soviética, é o sucedâneo do Comintern e do Cominform. É essencialmente aí que se tomam as decisões mais importantes no que diz respeito ao movimento comunista internacional. E a discussão é dominada por quê? É dominada pela experiência do Chile, no final de 73. E há duas linhas claramente opostas. Uma que diz o Allende foi longe demais e por isso perdeu-se o Chile, e outra diz o Allende não foi tão longe quanto devia ir e por isso perdeu-se o Chile. E é esta discussão que de alguma maneira condiciona o olhar sobre o que se está a passar em Portugal. E a ideia dominante é de que
o Partido Comunista não estava a proceder com a prudência que era necessária e punha em causa os acordos de Helsínquia, que eram muito importantes para a direção soviética. Aliás, o Brezhnev também mentiu, dizendo que nunca tinha encontrado o Cunhal. Claro que encontrou o Cunhal, não nesta altura, mas antes, mas depois veio justificar-se dizendo que nunca o tinha encontrado, enfim. Mas a verdade é que não há um claro apoio soviético, e isso é importante no Partido Comunista Português. Não há um claro apoio soviético ao curso revolucionário, chamemos assim, que poderia levar eventualmente ao 25 de novembro. E o PC faz aquilo que sempre fez. Por um lado, o Fernando chamou a atenção para isso, que é ele não controla necessariamente todos os setores. O Partido Comunista tinha organização na Marinha, mas tinha também uma maneira de organização militar, só que era individualizada. Ou seja, o funcionário quando sabia que o coronel ou o major eram próximos do Partido Comunista e reunia, como fazia aliás com outro tipo, reunia individualmente com ele, ou seja, nunca estão integrados nem em organizações, nem em células, mas este tipo de relação existia. Isso vê-se nas chamadas informações dos funcionários, que há, em alguns casos, relato deste tipo de encontros. Portanto, apesar de tudo, tinha contactos. Tinha um dilema que já vinha de antes, que era como é que se estrutura a organização militar. Faz-se uma organização militar misturando oficiais e soldados ou faz-se uma organização militar essencialmente de soldados e marinheiros? Este dilema várias vezes foi resolvido num sentido ou noutro, criando-se organizações de soldados e marinheiros, mas noutros casos, mas nunca vingaram em relação àquilo que era o ator principal com quem o Partido Comunista queria falar, e que não eram obviamente os soldados, mas sim os oficiais. E no 25 de novembro, mesmo com o relativo descontrole, o discurso do Cunhal, na reunião que o Fernando referiu, é muito relevante porque ainda hoje não o conhecemos integralmente. Ele foi publicado uma parte, com aquelas reticências para mostrar que ali falta texto, e depois foi acrescentada outra parte em que o Cunhal explica o seguinte: estes acontecimentos são preocupantes, como é que nós devemos reagir a eles? Com ronha. Esta é a expressão que ele usa. Com ronha. Ou seja, não devemos fazer asneiras aventureiras, devemos atuar com alguma astúcia em relação a este jogo de forças. E a principal motivação, que era vista do ponto de vista da direção do Partido Comunista, não era necessariamente criar a Comuna de Lisboa, nem criar sovietes em Portugal. Era essencialmente garantir o reequilíbrio nos comandos militares, no MFA, que tinha sido perdido por esta sucessão de eventos e principalmente na Assembleia de Tancos. Portanto, mais do que propriamente tomar o poder e criar uma espécie de sovietes e criar uma espécie de República Soviética em Portugal, era essencialmente encontrar um reequilíbrio de poder. E há muitos atos falhados que revelam a enorme dificuldade que o PC tinha em controlar as suas próprias forças. O PC fez parte da FUR durante um pequeno período de tempo. Há uma célebre manifestação de apoio ao COFCOM que leva os soldados armados até diante da Assembleia da República. Chegam lá, apontam as armas, depois não sabem o que é quando fazer, vão-se embora. O modelo é inteiramente um modelo, quer dizer, o modelo na cabeça daquelas pessoas que estavam a organizar era muito um modelo de 1918, 17, 18 da Revolução Russa. Só que depois não havia nenhum mecanismo, nem nenhuma noção de como é que se devia continuar, e eles foram-se embora. Mas participou em manifestações no qual havia palavras de ordem contra o social-imperialismo. Claro, não era o PC que as gritava, mas na mesma manifestação havia palavras de ordem contra o imperialismo e o social-imperialismo. Porquê? Por uma enorme dificuldade em controlar não só as suas... E a nossa imagem do PC como controleiro global, que é capaz de fazer tudo a partir dos mecanismos de controle, não funciona de todo neste período de tempo, de todo. Há imensas pressões esquerdizantes, chamemos assim, e ao mesmo tempo por parte da direção, e em particular do Cunhal, há uma enorme preocupação em não perder o controle das coisas. E eles fazem aquilo que sempre fizeram, têm um pé dentro e um pé fora. Fizeram sempre isso em qualquer movimentação militar, um pé dentro e um pé fora. É verdade que mobilizaram os militantes para as sedes, com o intento de distribuir armas, mobilizaram uma estrutura muito pouco estudada
na história do PREC, que são os Comitês de Defesa da Revolução, que é uma cópia do modelo cubano, os CDRs, que eram muito relevantes nesta zona, que contavam com uma parte do aparelho de comunicações em Loures, por exemplo, quer nas viaturas dos serviços municipalizados, quer nas viaturas pesadas de algumas empresas de construção civil, como o Xavier de Lima. Portanto, estas estruturas foram mobilizadas e ficaram em stand-by. Se a coisa corresse bem, faziam de uma maneira. Se a coisa corresse mal, retiravam. E retiraram antes, em bom rigor, de saber se iam correr bem ou mal. Retiraram por prudência, com discussões, em alguns casos até bastante duras, nas sedes do PC dos militantes que iam para lá com a ideia de tomar o poder. Portanto, considerar, isso é outro dos erros desta campanha da Iniciativa Liberal, do CDS, que quem é o grande derrotado do 25 de novembro é falso. O grande derrotado do 25 de novembro é, de facto, uma parte importante da esquerda militar. Depois, há uma repercussão civil, mas essa repercussão civil dura muito tempo antes de exercer o seu efeito pleno. Eu acho que, em bom rigor, até 85, 86, ela permanece com uma força significativa. É preciso ver que, quando Salgado Desenha concorre às eleições na primeira volta, que é a mais significativa das eleições que o Mário Soares ganha, o Partido Comunista com o PRD ainda tem uma força semelhante aos outros partidos, porque o PS tinha sido muito fragilizado com o aparecimento do PRD, e se formos ver, mesmo até os resultados eleitorais, há um relativo equilíbrio possível que depois, a partir daí, deixou de existir pela hegemonia ou do PCP, ou do PS, ou do PSD. Portanto, não é verdade que o Partido Comunista tenha sido o principal derrotado do 25 de novembro, e depois, no que diz respeito a quem fez. E, de facto, são os militares do Grupo dos Nove, com as suas divisões e contradições, e a Costa Gomes. O papel que é dado a Jaime Neves é um papel ambíguo, porque, na realidade, quando se coloca Jaime Neves no papel do Salgueiro Maia, que é o que está nos cartazes, não é? Salgueiro Maia é o 25 de Abril e o Jaime Neves é o 25 de Novembro. Tem que se, evidentemente, retirar tudo aquilo que foi Jaime Neves antes e tudo aquilo que foi Jaime Neves depois. Porque depois daquela série de intervenção do Melo Antunes, acabou também a tentativa de ilegalizar o Partido Comunista, que seria, de facto, isso sem dúvida também um fator de guerra civil em Portugal. Não é? Os fatores de guerra civil não são apenas aqueles que, de alguma maneira, estão presentes na sublevação das unidades militares, mas também nas outras coisas. Por último, também convém discutir o papel da Angola. Neste sentido, a independência de Angola, como sabem, é 11 de novembro de 75, portanto, inteiramente em cima destes meses. E para perceber a posição da União Soviética e a posição do PCP, é também relevante o problema do apoio ao MPLA para garantir uma independência unilateral e, portanto, o abandono dos acordos que havia com a FNLA e com a UNITA, que na prática também já não existiu no terreno, porque já havia uma condição de guerra civil com a intervenção, entre outros, da África do Sul. E, portanto, na análise da política soviética, que é relevante, como é a política americana, sem dúvida que a CIA, os serviços secretos ingleses em particular, estiveram envolvidos em todos estes processos, ninguém tenha nenhuma dúvida sobre isso. A ida para o norte do Mário Soares e de uma parte importante dos dirigentes moderados, democratas moderados, é evidentemente organizada em conjunto com os serviços de informação e os serviços secretos dos outros países. Todos os serviços secretos têm uma intervenção ativa em Portugal neste período. Ninguém é inocente desse tipo de relação. Agora, muitas vezes também é exagerado. Muitas vezes há coisas que lhes são atribuídas que não correspondem realmente ao que aconteceu. Mas que eles estão presentes em todo este processo, estão. E mais, e houve várias coisas que foram ocultadas da opinião pública. Portugal, por exemplo, deixou de ter acesso a muito do planeamento nuclear da NATO. Nunca houve uma decisão formal, mas deixou de ter, na prática. E, portanto, há aí também uma desconfiança em relação ao papel dos militares portugueses. Mas para também terminar, o principal aspecto é que a nossa democracia é feita desta turbulência, é feita destes golpes e contragolpes. Aliás, em bom rigor,
Também não vejo porque é que esta ala mais à direita não comemora 11 de março. É uma derrota, mas podiam comemorar a iniciativa, não é? Ou 28 de setembro, podiam comemorar a iniciativa. Não nos correu bem, mas podiam comemorar. Como em bom rigor, o 25 de novembro também não nos correu bem. Muitas das coisas depois continuam. A perda, a dinâmica de um processo deste género é uma dinâmica complexa, no qual há um elemento de ruído muito considerável. A gente hoje, à distância, quer encontrar ordem nesse ruído. Mas, na verdade, na época, havia muita coisa que o próprio Otelo, no meio daquele caos todo, ajudou a limitar o 25 de novembro. O próprio Otelo, que depois vai para a cadeia, não é? Como vai... porque há ali uma série de decisões que, de facto, nem todas têm uma lógica. Agora, Costa Gomes e Yanes, convém também aqui, são os elementos fundamentais e não de todo o Jaime Neves. Portanto, vamos assistir. Não adianta nada, a gente está a dizer isto, a gente fala do ponto de vista da história, mas não adianta nada. Eles vão continuar a comemorar um mito que é, de facto, um aspecto da história retrospectiva. A nossa obrigação é tornar-lhes muito difícil a comemoração. Portanto, é só isso. Muito obrigado. Antes de passarmos ainda ao auditório, naturalmente, algumas questões, eu queria ainda colocar, tanto ao Fernando Rosas como ao Pacheco Pereira, esta consideração. Ou seja, se o grupo dos 9, e portanto a ala moderada dentro do MFA, não terá tido um papel fundamental precisamente na contenção de uma ação de direita que, à conta da derrota, pelo menos militar, como aqui também foi reconhecido por vocês dois, não sei se consigo falar de uma forma que vocês consigam ouvir, porque o micro está muito perto de mim, só se eu meter a boca dentro do micro. Dizer que a questão daquela declaração do Melo Antunes no dia 26, até que ponto é que não é um sinal de que o nosso processo revolucionário e a nossa condução após um ano e meio do movimento militar de 25 de abril de 1974 não tem aquelas características que, por vezes, nós identificamos também no tal povo moldado durante 48 anos de ditadura, ou pelo menos entre a ditadura militar e o Estado Novo, e ao mesmo tempo se lançando também esta questão que foi sublinhada pelo Pacheco Pereira, de que, olhando as fotografias dos portugueses nos anos 60 ou 70, ainda antes do 25 de Abril, que é possível, ou antes, ainda muito antes, que é possível ver um certo cariz de um povo. E, portanto, 48 anos moldam duas gerações. Ora, nós estamos com 48 anos pós 25 de Abril e, inclusivamente, comemoramos hoje, num certo sentido, portanto, evocamos hoje os 48 anos do 25 de novembro. Portanto, passaram 48 anos, exatamente o mesmo período de tempo que focamos como fundamental na construção de uma imagem e de um perfil de um povo no século XX, independentemente das características desse moldar serem diferentes, porque tem a ver com a opressão, tem a ver com a falta de liberdade, e precisamente o 25 de Abril trouxe essa liberdade. E o que eu quero perguntar a vocês é se, por um lado, essa revolução no dia 26 continuou do modo moderado possível, independentemente das consequências do ponto de vista constitucional e do desenvolvimento de uma democracia parlamentar, que todos reconhecemos que demos continuidade ao longo destes 48 anos, mas também do ponto de vista das gerações que são moldadas pelo pós-25 de Abril, ou seja, 48 anos depois, quando é que nós identificamos as transformações do nosso povo relativamente a esse período, que é exatamente o mesmo período, pelo menos em termos de número de anos, daquele que caracterizou a ditadura e o salazarismo. Passando a palavra ao professor Fernando Rosas, neste caso. A ala moderada conteve a pressão da direita, a ala moderada do grupo dos 9, sim, quer dizer, esse campo que era constituído pelo grupo dos 9,
pelo Partido Socialista. No chapéu do Partido Socialista também se albergavam o PSD, o CDS, a Igreja Católica, a extrema-direita e parte da extrema-esquerda, diga-se de passagem. Há uma pressão obviamente, há uma pressão radical que quer acabar com a esquerda revolucionária em geral. Isso. Ilegalizar o Partido Comunista, atacar os sindicatos, quer dizer, fazer uma contra-revolução a sério, não é? E isso não é... isso não aconteceu. E não aconteceu porque há uma contenção pactuada da revolução. Isso é negociado. Isso é alvo de uma negociação. Uma negociação entre o Álvaro Cunhal, em nome do Partido Comunista, e o Melo Antunes, e provavelmente outros companheiros dele, em nome do Grupo dos Nove, e encontram-se. Hoje há muito testemunho oral, e sobretudo oral, mas também reportado por escrito, desses encontros. Eu lembro-me de ler há tempos, já há um tempo, ainda o Nuno Brederó de Santos era vivo, e o Partido Comunista tinha a posição de dizer que a contenção era objetiva. Ou seja, objetivamente, conteve-se. Mas que nunca houve um encontro, nunca houve... E o Nuno Brederó de Santos escrevia, se não me engano, na revista do Expresso de há uns anos, a dizer: bom, não sei se é subjetivo, só objetivo, quem abriu a porta ao Cunhal em minha casa fui eu, não é? E, portanto, estava lá o Melo Antunes. Portanto, portanto, estas coisas são como são. E, portanto, houve uma, digamos assim, que se quisermos usar uma imagem geométrica, a parte central dos campos que se opunham encontrou uma solução pactuada que se traduziu nesse equilíbrio ou nessa abertura à possibilidade da consagração constitucional, etc. E como eu disse, gosta de se falar nisto no termo normalização democrática. Bom, normalização democrática para uns, a normalização democrática para outros, não é? O que é facto é que esse período acabou com a reforma agrária, acabou com as nacionalizações de setores principais da economia. Há um retrocesso do ponto de vista do que o campo da Revolução Socialista considerava ser um progresso da Revolução, e um retrocesso violento. Até porque a resistência à recuperação capitalista que se segue, e recuperação capitalista não é um termo radical, ou seja, é o regresso do Espírito Santo, o regresso do Champalimau, o regresso dos grandes grupos económicos e de alguns dos velhos que vieram recuperar as suas antigas posições de domínio. Isso se fez com choques profundos na sociedade portuguesa e com uma resistência social muito intensa. Muito intensa. E, portanto, mas foi o que foi. Isso fez parte da forma como a democracia se constituiu, e eu acho que estou muito de acordo que isso faz parte do processo democrático. Foi assim, uma relação de forças que se resolve por meio das urnas, da votação, da mobilização política, da mobilização social, das eleições livres, etc. E foi isso que ficou, isso é importante, mas isso é uma conquista da Revolução. Isso é uma conquista da Revolução. Aliás, eu, a propósito disso, queria dizer o seguinte: deve-se dar mais atenção àquilo que são as absolutas particularidades históricas da Revolução Portuguesa, do movimento militar de Abril de 74, que é um movimento que não tem paralelo na história europeia do século XX. É um movimento de oficiais intermédios, nenhum general nenhum brigadeiro entra nisto, entram 2 coronéis no movimento militar, um movimento de capitães e majores, e depois de oficiais subalternos, que é por uma daquelas curiosidades, por uma daquelas surpresas históricas. A história por vezes surpreende-nos. Quem interpreta o cansaço social e político da guerra colonial, quem interpreta
a resistência política contra a guerra, a resistência política contra o fascismo, o cansaço, essa guerra insuportável que durava há 13 anos, que obrigava os jovens a ir para a guerra, vinham de lá mutilados, vinham de lá mortos, vinham de lá com o stress traumático, um peso enorme que hoje nós já tendemos por vezes a esquecer. Quem interpreta aquilo a que eu chamarei o cansaço social e político a guerra, quem são? É quem faz a guerra no terreno. São os capitães e os majores, os comandantes de companhia. Eles estavam lá nas companhias, na quadrícula, estavam lá nas companhias e sabiam que aquela guerra, era injusta, Portugal não era igual do Minho a Timor, não era, não senhor. Segundo, sabiam que aquela guerra não se podia vencer, que era uma guerra destinada a ser derrotada, nunca mais acabava. E quando acabasse era para perder. E, portanto, queriam acabar com a guerra. Eles interpretam, de alguma maneira, são os intérpretes do cansaço social e político da guerra. O que é uma coisa extraordinária em termos de movimentos militares, da história dos movimentos militares em Portugal. Em segundo lugar, ao vencerem, reparem, porque a conspiração dos militares lá do MFA, do MOFA e depois do MFA, primeiro chamou-se MOFA, rompe invisivelmente, ainda antes de triunfar, a cadeia hierárquica de comando. Quando aqueles dinossauros excelentíssimos se reúnem todos na Brigada do Reumático, que é aquela cena em que o Marcelo Caetano pede aos generais e aos comandantes que prestem juramento de fidelidade ao regime, é extraordinário, porque nessa altura já eles não sabem que não mandam em coisa nenhuma. Quer dizer, o essencial da operacionalidade da força militar já não está nas mãos deles. Acabou. Estão ali a jurar uma coisa que eles já não podem comandar, porque aquilo já está, a conspiração minou. E, portanto, é uma cabeça sem tronco. E isso rompe a hierarquia de comando. Praticamente ninguém, tirando o brigadeiro Junqueira, que aliás só pôde vir para a rua com os tanques porque o Jaime Neves se meteu na bebedeira e não o foi prender a casa, não é? Já agora convém lembrar isso, não é? E portanto, em vez de o ir prender, foi para os copos, para a noite de Lisboeta. E portanto o brigadeiro Junqueira, que era um dos homens a prender, porquê? Porque sabia que o regimento de Cavalaria 7 era um regimento com tanques modernos que tinham vindo de propósito, já se falava do golpe, tinham vindo de propósito de tanques para armar a Cavalaria 7, e sabia-se que aquela era a vulnerabilidade, era a Cavalaria 7, porque tinha tanques modernos, enquanto que o Salgueiro Maia em Santarém tinha aqueles tanques da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que se aquilo disparasse um tiro, desfazia-se, não é? E portanto, felizmente não teve que disparar tiro nenhum, mas quando o golpe se dá, praticamente não há nenhuma unidade militar que se disponha a defender o regime. Acabou. Mesmo as que não estavam contactadas acabam por recuar, por não vir, porque a força das outras impõe essa solução. E isso tem uma importância enorme. Porquê? Porque acaba, provisoriamente, com o exército como espinha dorsal da violência institucional do Estado. O exército às ordens de um governo que pode dizer abram fogo e matem os gajos. Acabou. E o que é curioso é que isso teve uma expressão física à qual o Adelino Gomes retratou espetacularmente na reportagem que faz do 25 de novembro, que é: as pessoas apercebem-se, quer na Ribeira das Naus, quer na Rua do Arsenal, que o exército desapareceu, que o governo já não tem exército, e que o que substitui de alguma maneira o exército é um movimento militar com pretensões revolucionárias, o MFA, não é? Quer dizer, o exército, enquanto espinha dorsal da violência institucional do Estado, é de alguma forma provisoriamente substituído por um movimento militar da potência revolucionária.
um movimento militar que quer, de uma forma imprecisa, a democracia, a descolonização, o desenvolvimento, enfim, não quis estas três coisas logo ao mesmo tempo, não é? Mas que foi querendo, não é? E as pessoas apercebem-se, portanto, dessa fraqueza essencial, não é? Apercebem-se que é a altura, apercebem-se que eles deixaram de ter força para nos bater, não é? E isso percebe-se que as pessoas passam de assistentes, quer dizer, quem andou na rua naquelas horas da manhã, primeiro as pessoas estavam nos passeios a ver, e a partir do episódio da Rua do Arsenal e da Ribeira das Naus, as pessoas, quando o Salgueiro Meia recebe ordens de marchar para o Carmo, é uma multidão enorme que já vai. Vocês não se esqueçam que nos restauradores a Guarda Republicana montou um dispositivo especial para barrar a coluna do Salgueiro Meia. E aquilo foi por ali fora, o povo vinha todo por ali fora. Ou seja, saltou a tampa. O efeito do movimento militar foi saltar a tampa da pressão social que existia e ela explodiu de uma forma absolutamente inesperada para toda a gente. Ou seja, a seguir é o 1º de Maio e a seguir milhares e milhares de trabalhadores nos TLPs, na TAP, nos CTTs, estão a marchar suas administrações e a trepar às árvores para entrar nos gabinetes das administrações e a sanear as administrações das empresas. É um movimento, uma vaga brutal, completamente inesperada, como se fosse uma grande explosão. Isto o que é que tem a ver com a imagem do povo? Pergunta que me foi questionada. É que a imagem do povo depende muito, naturalmente, de um adquirido secular, que vem da sua própria prática social e política, que vem da educação, que vem da acumulação daquilo que foi feito, mas também vem de uma coisa, vem das oportunidades que o povo compreende que a relação de forças traz. E ali o cansaço, a frustração, a indignação, o repúdio daquele regime violento, atrasado, tudo aquilo aproveita a janela de oportunidade que se percebe que existe para passar ao ataque. E, portanto, é uma imagem completamente contraditória com muitas das fotografias que temos dos anos 50, não é? O pescador a puxar as redes, aquela mulher vestida de negro, não sei quê, aquele povo rural e domesticado pela Igreja e pelo Estado, não é? É outro povo. É outro povo, quer dizer, é um povo fruto das condições, fruto de um acumulado, seguramente, um acumulado de luta política, de semeadura, de descontentamento, de aprendizagens antigas que se acumularam, mas é um povo fruto também de um especial tipo de relação de forças que favoreceu a ofensiva, que favoreceu a explosão revolucionária. E, portanto, eu não acredito muito nas imagens essencialistas do povo, não é? O povo português é assim, o povo português é assado. É claro, o povo português fala português, gosta de bacalhau, etc. Mas o povo português no seu comportamento é muito o que são, é muito o que é a experiência histórica, é muito o que é as representações da memória do seu passado, é muito o que é o acumulado de conquistas e de aquisições que no seu processo faz, e é muito a oportunidade favorável de agir e de atuar. É muito difícil um movimento revolucionário ocorrer sem uma relação de forças que seja favorável, ou seja, quando a massa das pessoas, sobretudo os setores mais ativos, os setores urbanos mais ativos, numa situação de opressão, numa situação de cansaço, numa situação de guerra, de miséria, de exploração, quando ele se apercebe que os riscos de agir diminuíram, ele torna-se ousado, avança, não é? Avança.
nunca se esqueçam que a repressão em Portugal, como o José Pacheco disse há pouco, a essência do regime do Estado Novo, além de várias outras coisas, é a violência. Violência preventiva e violência repressiva. A violência preventiva é aquela que traça um círculo que toda a gente sabe onde está. Um círculo invisível, mas que toda a gente sabe onde está. E que toda a gente sabe que se o pisar, cai sobre ele a outra forma de violência, que é a repressiva. Porta-te bem. A minha política é o trabalho. Mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Tudo o que é provérbios camponeses reacionários está dentro da violência, está dentro da violência preventiva. Porta-te bem. Não pises o risco. Porque do outro lado está a polícia, está o exército, está o Estado, está tudo o que num regime como o do Estado Novo existia. E depois, para aqueles que, apesar de tudo, fazem a greve, para aqueles que assinam um abaixo-assinado de protesto, para aqueles que vão à reunião eleitoral, para aqueles que fazem trabalho clandestino, aí cai a repressão. Foi 48 anos disto. Há bocado o Zé estava a dizer, salvo o Stalin, se formos entre 23 e 53, são 20 anos. Mas, tens contado de 1917 até 1950. Sim, senhor. Pois, mas isso agora é mesmo de 1917. Bom, aí o nosso calendário é diferente, mas... Experimenta publicar um jornal em 1921 ou 1922 na União Soviética e vês o que é que te acontecia. Não, Podias não ser morto logo, mas 10 anos depois davam-me um tiro na nuca. Não é? Sim, está bem, 10 anos depois, seguramente, isso está bem. Isso não, isso sem dúvida nenhuma. Agora, mas mesmo ultrapassando esta diferença de datas, é na Europa Ocidental e de Leste a mais longa ditadura, de 48 anos, meio século do século XX português. É claro que isto... a luta antifascista e tardiamente anticolonialista faz por surtos em Portugal. É como a industrialização, também é por surtos, não é? E quer dizer, a industrialização é parecido, porque o professor João Serrão tinha essa teoria de que a industrialização em Portugal, a partir do século XIX, fazia por surtos em que as crises económicas permitiam aliviar a concorrência externa sobre o mercado interno e, portanto, abriu um espaço para a industrialização. Em Portugal, os picos das lutas são por surtos em que a repressão abranda. Ou então em que o Estado está na defensiva. As greves dos anos 40, o imediato pós-guerra, antes do Estado Novo ter vencido ali o conflito do pós-guerra, o general Delgado, naquele período em que o desenvolvimento económico começa a chegar a Portugal, etc. É por surtos. E, portanto, para concluir, a imagem do povo não procuro, na minha opinião, não a reduzir a nenhuma espécie de essencialismo, não é? Um povo passivo, um povo não católico, um povo não sei quê, etc. Claro, um povo oprimido por 48 anos de ditadura, mas um povo que, quando a oportunidade se abre, quando a oportunidade lhe dá força, agiu. Fez a Revolução de 74 e 75, conquistou na rua em 74, muito antes da legislação, e contra a vontade da Junta de Salvação Nacional e contra a vontade do Partido Comunista, que nessa altura se entendia muito bem com o Spínola, até setembro de 74, conquistou na rua tudo o que era essencial. É claro que havia lá os grupos de extrema-esquerda, havia muitos movimentos, etc., mas é uma conquista popular absolutamente genuína. As 8 horas de trabalho, as férias pagas, o direito a constituir comissão de trabalhadores, o salário mínimo, tudo isso é muito antes de haver leis sobre isso. As leis consagram as conquistas que existiram. E, portanto, na Revolução de 74 e 75, e termino, não há ninguém que substitua a iniciativa popular. A iniciativa popular é o grande motor das transformações
da Revolução de Abril. E há de ser o grande motor das transformações que ainda hão de vir um dia, de qualquer forma. Presumo que a mesma coisa. Eu sou um bocadinho mais pessimista. Primeiro aspecto. Portugal são 2 países. A gente está aqui a falar, estamos em Vila Franca de Xira, a maioria das pessoas viveu numa zona que, em relação ao conjunto do país, é muito peculiar. Eu sou do Porto. No Porto as coisas não são exatamente as mesmas. Eu assisti ao primeiro ato de libertação do 25 de Abril no Porto. É a coisa mais trivial do mundo. Tem a ver com essa história da noção da força. Houve, no Porto, há o edifício do Comércio do Porto, que tinha um placard onde se punham notícias. E alguém colou lá uma notícia, aliás, completamente falsa, que dizia 10 mil pessoas estão revoltadas na rua em Matosinhos. Eu penso que foi ao CMLP, o Grito do Povo, como a gente dizia. Colou aquilo e a primeira coisa estranha é que aquilo não foi arrancado. E isso já mostrava uma diferença. Não havia muita gente nas ruas. Não havia muita gente. Estava um pequeno ajuntamento diante do placar do Comércio do Porto. E de repente chegou uma daquelas carrinhas de Volkswagen, as Ponte Forma, não é que nos chamam, que abriu as portas e saíram os polícias. Na Avenida dos Aliados, portanto, em pleno centro do Porto, havia 2 soldados com G3 que se dirigiram, provavelmente com curiosidade, para a carrinha. E os polícias fugiram para dentro das carrinhas, que arrancou com as portas abertas. Portanto, a partir daí toda a gente percebeu que tudo tinha mudado. Uma coisa tão trivial como esta. Mas quer isso dizer, é muito importante. eu sei que é importante. Claro que eu sei que isso é importante. Mas foi tão simples como isso. Ver a carrinha com os polícias a fugir para dentro por causa de 2 soldados que provavelmente lhe iam perguntar o que é que eles estavam lá a fazer, subiram pela Avenida de Ceuta acima, até em sentido contrário em alguns casos, mas por ali acima, e evidentemente o número de pessoas que foi ver a notícia sobre as 10 mil pessoas revoltadas em Matosinhos, nunca aconteceu, a coisa mudou. E mudou depois a seguir, porque as coisas concentraram-se na PIDE. Aliás, no plano do 25 de Abril não está prevista a ocupação da PIDE, que é outra coisa também que convém. Não é sui generis, significa que de facto o projeto, sim, mas que mata das poucas pessoas que morrem são exatamente porque eles já estão a disparar. E eu era suposto não aparecer em público, lá fui espreitar e vi, por exemplo, diante da sede da PIDE, o carro de uma polícia, portanto, a ser transformado em perder uma dimensão. Deixou de ter 3 dimensões, passou a ter 2, com as pessoas a saltarem em cima, depois pegaram naquilo às costas e foram atirar ao Rio Douro. Portanto, são aquelas coisas que, de facto, mudam. Quem vê isto não é o mesmo. Quem vê isto não é o mesmo. E, de facto, esse elemento da percepção da relação de força, da percepção do que está a acontecer, é verdadeiro. Já não estou tão certo que houvesse uma grande consciência por parte dos militares, mesmo os que fizeram o 25 de Abril, da injustiça da guerra. Estou mais certo da consciência de que a guerra não podia ser ganha. Isso, por exemplo, eu já li literalmente centenas de aerogramas e é muito interessante ver a evolução das cartas enviadas à família. As primeiras cartas incorporam a legitimidade da guerra, do género. Estou aqui em defesa da soberania, estou aqui para proteger a minha pátria. E à medida que isto vai entrando nos anos 60 e 70, passa a haver coisas de outra natureza. Por exemplo, cartas de 22. Escreviam cartas todos os dias, não é? Namoradas e madrinhas de guerra. No dia seguinte, 21, que era o número de dias que faltava para... perdoem-me, enfim, o bom português, mas para acabar esta merda, que é o que está lá escrito. Para acabar, assim mesmo assim. Portanto, é visível uma exaustão dos militares, soldados, em muitos casos, e é visível outros fatores. Quando se analisa, por exemplo, as notas do diário do responsável pela logística na Guiné, eles atravessavam a Guiné para ir buscar uma pistola que estava avariada. Portanto, já há muita dificuldade
em arranjar armamento, em ter um abastecimento de munições, em ter, e portanto muitas daquelas coisas estavam de facto no limite. Portanto, essa consciência os capitães em particular tinham. A ideia de... Quer dizer, evidentemente que há gente que acha que a guerra é injusta, mas não se encontra traços do problema da injustiça ou do racismo. Não, as cartas, não se pode dizer com medo da censura, não, as cartas dizem coisas muito piores do que isto, quer dizer, na descrição dos acontecimentos, relatam casos de violência e de tortura, mas uma ideia aprofundada de que a guerra era injusta, não penso que fosse generalizada nas Forças Armadas e muito menos nos oficiais. Que a guerra estava perdida, sim. Que é uma coisa que, evidentemente, tem um peso muito significativo nos militares. A mesma coisa em relação aos acontecimentos do PREC. Portugal, desde antes até de existir Portugal, são dois países. Um país dominado pelo munifúndio e um país dominado pelo latifúndio. São dois países. Um país em que a Igreja tem um papel importante e um país em que a Igreja tem um papel diminuto. E o que aconteceu no norte do país é, apesar das tentativas, das campanhas de alfabetização, das tentativas de ir, aliás, muito canhestras, porque, quer dizer, mandavam 3 tipos de Lisboa, uns militares de cá para ir falar em Mogadouro e aquilo dava torto, de um modo geral, não é? Porque, quer dizer, não fazia a mínima ideia de com quem estavam a falar. E é um facto que uma parte do país, de facto, resistiu desde o princípio a muito aquilo que era visto como o revolucionarismo da capital e da zona à volta da capital. E o mesmo em relação ao mundo fabril e ao mundo operário. Sem sombra de dúvida que a reforma agrária, acabar com a reforma agrária, que aliás é um processo, em bom rigor, não perfeito, porque ainda há cooperativas que, de alguma maneira, já com um papel diferente, prolongam algumas ocupações de terras na reforma agrária. Mas, enfim, a reforma agrária há uma resistência significativa ao fim da reforma agrária. São muitos aspectos, sem dúvida. Nas zonas da cintura industrial de Lisboa há uma resistência considerável às nacionalizações e ao regresso dos antigos patrões. Às privatizações. Mas, por exemplo, o controle operário, que era a terceira, a reforma agrária, nacionalizações e controle operário, o controle operário nunca teve uma expressão significativa enquanto conquista da Revolução. E em muitas zonas do país não é líquido que as pessoas não recebessem, vamos ser realistas, mal os antigos patrões na medida em que estavam com medo de perder o emprego. Com medo do desemprego. O desemprego é um fator muito condicionante e isso, mesmo nas grandes fábricas, com exceção de 2 ou 3, na zona do Ave, Manuel Gonçalves, em que havia movimentações com alguma expressão, não há nada de parecido nas fábricas do Norte do que aconteceu nas fábricas do Sul. Não quer dizer que as pessoas não se sindicalizassem ou não permitissem o papel dos sindicatos, e não quer dizer que não houvesse comissões de trabalhadores, não quer dizer que não houvesse greves, tudo isso existiu. Mas a dimensão, chamemos assim, ideológica e política global que tinha no Sul nunca existiu no Norte do país. E, de facto, Rio Maior era uma fronteira simbólica. Mas a verdade é que no Norte a Igreja mandava muito significativamente. A Igreja mandava muito significativamente e, como se sabe, a Igreja envolveu-se na rede bombista, envolveu-se em muito da reação àquilo que parecia ser o sucesso, particularmente quando eles diziam respeito à propriedade da terra. Porque a propriedade da terra era tida como intocável pela maioria dos camponeses. O Norte é uma zona de minifúndio e nessa zona de minifúndio, em que os camponeses atuam. Sabem porque é que o Cunhal utiliza a palavra ronha nesse discurso? O Cunhal nunca controlou operários, mas controlou camponeses. Controlou a zona, por exemplo, muito afetada pela filoxera, pelos vinhos, pela introdução do vinho americano e pela repressão ao vinho americano. Controlou essa zona. E ele tem uma certa consciência estética, ele percebeu a ronha, que são manhosos.
Manhosa é uma tática de sobrevivência como outra qualquer, não digo isto com sentido pejorativo, quer dizer, eu não vos vou dizer o que é que eu vou fazer, mas eu sei o que é que vou fazer. Dizer, com uma célebre cena da enxada na Torre Bela, que é de alguma maneira um sinal do norte do sul. A tua enxada é coletiva. Qual coletiva? A enxada é minha, quer dizer. E, de facto, estes fatores também são um instrumento da normalização democrática. Nós não podemos ver, não há aqui chamemos assim, um plano ideológico. Primeiro porque as coisas aconteciam de uma forma muito mais caótica do que se pensa, mas também o plano que depois deu origem aos GDUPs. Porque, por exemplo, quando a gente vê qual é a sequência depois do 25 de novembro, os GDUPs, por exemplo, são o grande instrumento de continuidade do movimento do Hotel. O Hotel teve bons resultados eleitorais, deixou o Otávio Pato numa situação miserável nas eleições, o que significa que muita gente do Partido Comunista votou no Hotel e não no Otávio Pato, mas a forma como evoluiu o movimento, até ao aparecimento completamente tardio das FPs 25, que surgem numa altura completamente desfasada de movimentos do mesmo género noutros países da Europa. Das Brigadas Vermelhas, a Action Directe, as células comunistas combatentes. Quer dizer, aquele movimento é um movimento muito tardio em relação e, portanto, completamente desfasado de qualquer processo político de fundo. E por isso foi fácil de reprimir. Foi fácil de reprimir e embora o rastro de violência tenha sempre ficado marcado naqueles anos. Portanto, isto é para dizer que eu não acho... aquela ideia da Comuna de Lisboa tem algum sentido, no sentido que estas coisas passavam todas em Lisboa e na margem sul. Mas isso não é Portugal. Eu lamento, mas sou do Porto e, portanto, nem sei o nome das ruas, de muitas ruas de Lisboa. O tecido social é diferente, o comportamento político é diferente. Não é necessariamente reacionário. Essa é a ideia do reacionário. Há muito mais gente reacionária na zona intermédia, com um comportamento entre o sul, chamemos assim, e o norte, do que propriamente no norte. Sabem muito bem o que querem. Se eram caseiros, sabiam muito bem como defender os seus direitos como caseiros. Se eram utentes de baldios, sabiam muito bem como defender os seus direitos de utentes de baldio, ainda hoje, em que o problema dos baldios é colocado. E o Partido Comunista, por exemplo, que nunca penetrou profundamente no norte do país, penetrou em certas zonas exatamente assentes em movimentos camponeses, por exemplo, na zona de São Pedro do Sul, à volta, dentre outras coisas, da luta em defesa dos baldios. Mas também em certas pequenas ilhas que havia e que tinham a ver com a conflitualidade de caráter camponês. Portanto, o 25 de novembro, desse ponto de vista, é essencialmente um acontecimento de cá, chamemos assim. É certo que, ao ser um acontecimento de cá, está no centro do poder político e, portanto, é relevante do ponto de vista do poder político. Mas, no Porto, por exemplo, aconteceram coisas de bastante gravidade naquele período. Só que a conflitualidade era mais próxima, de facto, da guerra civil, porque havia massas de um lado e massas do outro. E, portanto, saíam à rua. Depois, de vez em quando, havia uns doidos que se estavam a disparar. Sempre que houve tiros. Atenção, houve tiros. Disparavam de cima da sede do UDP, cá para baixo e tal. E umas coisas desse género. Houve momentos de grande tensão, com a história do SICAP e do RASP, com a questão do Congresso CDS, do boicote ao Congresso CDS, momentos de grande tensão. Mas, no essencial, nós não encontramos fora de Lisboa e desta zona de Lisboa nada de parecido com o que aconteceu aqui, sob todos os pontos de vista. Sem que isto signifique uma parte do país revolucionário e uma parte do país reacionário. Há reacionários no norte e há reacionários no sul. E isso faz com que a gente, na história portuguesa destes anos, tenha que olhar para o país todo e não apenas para uma parte do país. Eu queria responder. Okay. Então agora é que isto está animado. No processo revolucionário, é evidente que o processo revolucionário não corre da mesma maneira. Isso é uma evidência, não é? Em nenhum país corre. Em nenhum país uma revolução é igual em todo lado. Não é?
Há diferenças de intensidade que têm a ver com a sociologia própria do país e com várias outras coisas. A cultura, o papel da igreja, etc, etc. Agora, eu não dividiria o país entre o norte e o sul, não é? Sim. Dividiria mais entre o mundo urbano e uma parte do mundo rural. Porque é claro que em Lisboa, na margem norte do Tejo, corredor de Vila Franca, na margem sul do Tejo, distrito de Setúbal, e em toda a zona da reforma agrária, metade do país, há um processo revolucionário com características específicas e mais radicais. No Porto também há um processo revolucionário, o José Pacheco sabe isso muito melhor que eu, por vezes com imensa conflitualidade. Esse caso da ocupação do quartel, etc. Aquilo teve à beira houve mortos, etc. Lutas de grande intensidade no mundo urbano. Agora, eu há pouco tempo fui obrigado a estudar uma questão de que falo pouco, por causa de uma tese de doutoramento, o que foi o programa do 4º e 5º governo provisório, o Fernando Oliveira Batista, o ministro da Reforma Agrária, para o norte do país, não é? E esse programa não teve nada a ver com as expropriações de terra, nada, rigorosamente nada. No fundo, nesse período emblemático do PREC, aquilo tem 3 dimensões, o programa agrícola para o norte do país. Os baldios, ou seja, a devolução dos baldios, a parte mais bem sucedida, porque aí avança-se de facto bastante. Segundo, a mais importante de todas, que é a lei do arrendamento rural, que sofre um boicote generalizado, apesar de ser uma lei com coisas absolutamente fundamentais para o pequeno e médio agricultor, que era mexer no preço e na duração do arrendamento a favor dos pequenos rendeiros. E, por outro lado, a realização de eleições democráticas nas cooperativas agrícolas. Selecionei 3, também há problemas de crédito agrícola, etc., mas não vale a pena agora entrar nisso. O que aqui se repara, e eu estou com isto a dar razão ao Pacheco Pereira, nesta zona da pequena e média propriedade norte do Tejo, apesar do PC conseguir algumas mobilizações através daquela CNA, que nessa altura não se chamava CNA, mas chamava-se outras coisas, já não me lembro agora. E ao MAR, que era o movimento dos rendeiros. Os rendeiros, etc. A hegemonia no sentido marxista, gramsciano do termo, não é? A hegemonia, ou seja, a capacidade de influência cultural, ideológica na massa camponesa, fica inteiramente do lado do patronato agrícola, do médio e grande patronato agrícola e da Igreja Católica. E eles convencem a massa camponesa de que a lei do arrendamento é uma manobra comunista para prejudicar os pequenos e médios agricultores, convencem que a reeleição das cooperativas que estavam nas mãos dos antigos proprietários, etc., é uma manobra para o Partido Comunista tomar conta do campo e tirar as terras, e praticamente medidas de política agrícola cujo bom senso é manifesto a favor dos pequenos e médios, da pequena e média, digamos assim, da produção familiar, não avançam mesmo, quer dizer, não têm capacidade de progressão. E, portanto, na realidade, nessas zonas, no vasto oceano rural do centro e norte do país, o 25 de Abril... Quer dizer, mandaram lá os comandos e os paraquedistas como é que aquilo se chamava? Daquelas missões de alfabetização. E vocês estão a ver o que é as reproduções em pequenino do Jaime Neves a falar para os camponeses e para os padres e para aquela gente toda, que aquilo
Era um espanto, não é? Portanto, ou então o que era o dia de trabalho para a nação, não é? Quer dizer, essas coisas que... portanto, nesse sentido, a Revolução teve, eu não diria 2 países, mas 2 tempos completamente... Eu diria assim, não sei se vocês concordam com isso ou não, mas eu diria assim, nessa zona da ruralidade do centro e norte do país, o 25 de Abril talvez tenha chegado, sobretudo, com as autarquias, com as eleições autárquicas. Quando, de repente, nunca mais me esqueço de um encontro que tive uma vez em Castelo Branco, com o então Presidente da Câmara de Castelo Branco, um homem do Partido Socialista. Muito conhecido, foi Presidente de Castelo Branco durante anos. Exatamente. E ele disse-me assim, sabe, professor, isto era assim. O meu pai era caseiro do Almeida Garrett. O Almeida Garrett era um grande latifundiário ali da zona de baixo de Castelo Branco, não é? Aquela zona ali assim da Baixa Beira Baixa. Um grande proprietário oleícola, etc. Um latifundiário. E um salazarista, um homem, um deputado, etc. Uma figura grada do Estado Novo. Ele dizia assim, o meu pai foi caseiro do Almeida Garrett. E eu ia com o meu pai, quando ele tinha que ir lá prestar contas, tinha que se desbarretar, dizer, senhor doutor, e tal, reverenciá-lo, etc, etc. E a democracia aqui em Castelo Branco chegou, quando o meu pai foi eleito Presidente da Câmara, e era o Almeida Garrett que se tinha de desbarretar perante o meu pai. E eu nunca mais me esqueci disto, porque as eleições autárquicas funcionaram como um elevador social que não houve, que quer dizer, absolutamente singular, porque de repente o empregado bancário podia ser Presidente da Câmara. Onde é que jamais no Estado Novo um Presidente da Câmara podia ser um empregado de escritório, um empregado bancário, o filho de um caseiro rural? Nem pensar nisso é bom. Quer dizer, os Presidentes da Câmara já eram nomeados pelo Ministro do Interior. E, portanto, eram caciques da União Nacional, eram proprietários, eram homens do regime, era gente rica. E, portanto, independentemente dos problemas que há sempre com as autarquias, etc., há aqui um elevador social nas autarquias que me leva a pensar que em boa parte dessa parte do país mais onde o 25 de Abril demorou a entrar, as eleições autárquicas, em liberdade, em democracia, funcionaram como um ascensor social e como um fator de mudança que levou, que talvez tenha podido de alguma forma compensar essa difícil entrada da revolução e da democracia nessa parte do mundo rural. Era só isto que eu queria dizer. Portanto, não discordo. O que eu digo é que há aqui 2 tempos e 2 realidades diferentes. Eu estou inteiramente de acordo contigo quanto às eleições autárquicas. São, de facto, um elemento fundamental. Mas os programas escritos, como o programa que eu também conheço, os 3 elementos chocavam com uma realidade social que não era necessariamente os ricos contra os pobres. Muitos dos tipos que tinham caseiros não eram grandes proprietários. Os caseiros, aliás, pagavam, em muitos casos, a renda em género. Pagavam em milho, em alqueires de milho, ou às vezes com sacos de feijão. A lei do arrendamento que estabelecia era o pagamento em dinheiro. Pois, exatamente. Numa economia em que o dinheiro não tinha o papel que tem hoje. Portanto, é verdade que em certas zonas de transição, aqui na zona de Aveiro, por exemplo, o MARN, que era o movimento dos agricultores rendeiros ligado ao PC, teve algum sucesso organizativo, mas na maioria das zonas em que tu não tens nada de equivalente aos latifundiários do Sul. Aqueles que são os caciques locais, que entre outras coisas escolhiam os regedores. Dos regedores era aquilo que havia quando não havia eleições autárquicas a nível das freguesias. Era uma hierarquia de poder que em muitos casos estava associada à administração, estava associada à igreja, estava associada às estruturas, em alguns casos à indústria, em certas zonas do Val do Avo, ou em certas zonas junto do mar, mas não havia, propriamente no mundo rural, grandes disparidades entre os caseiros e os homens que tinham a terra. Tinham a posse da terra, mas recebiam. Já noutras zonas isso acontecia.
E as cooperativas, aí de facto é um problema de poder complicado, começou no Douro, na zona com a Casa do Douro, que é talvez um dos exemplos mais conflituais, porque a situação social no Norte também não é homogénea, porque há uma parte do Norte, que é a zona do interior de Trás-os-Montes, e a zona do Douro, em que há trabalhadores rurais, como no Alentejo. Assalariados. Portanto, assalariados rurais. Portanto, as movimentações têm alguma complexidade, e nós, enfim, lidamos com essa complexidade, mas os fatores que me permitem dizer que há, num certo sentido, dois países, tem a ver com a propriedade da terra e tem a ver com o papel da Igreja. E isso faz uma fronteira. Se fores ver a assistência à missa, a percentagem de pessoas que vão à missa, ou a divisão da propriedade, tu desenhas um retrato do país que é praticamente o mesmo desde os romanos. Quer dizer, há descrições de Portugal, enfim, na Ibéria, que tem já este tipo de divisão, que aliás se estende para o norte pela Galiza dentro. Portanto, não é apenas um problema de fronteiras, mas no interior de Trás-os-Montes, tu tens realidades muito diferentes que, no entanto, nunca tiveram um papel revolucionário, chamemos assim. Tu tens propriedade coletiva em certas aldeias, por exemplo, da fronteira com a Espanha, Rio do Noro, por exemplo, em Guadramil, nas serras, por exemplo, na zona das barragens, de Boticas, que eu conheci, que dei lá aulas, Boticas, Montalegre, havia todo um conjunto de práticas coletivas, fornos do povo e tudo. E quem foi para lá convencido que isso servia de base a criar uma espécie de movimento revolucionário a partir das práticas que eram coletivas, teve um enorme insucesso. E esse insucesso das campanhas de alfabetização, que tinham duas componentes, tinham os militares... Dinamização cultural. Sim. E depois o movimento Alfa, que era em grande parte da UEC, da União dos Estudantes Comunistas, por completo desconhecimento da realidade social. E depois alguns ficavam lá dependurados. Eu conheci um pobre de um americano, e depois também há os turistas revolucionários. Eu não queria usar a palavra turistas em sentido pejorativo, não é? Há uma memória fabulosa de um alemão que chegou ao aeroporto de Lisboa, vinha para trabalhar numa cooperativa e desatou aos pontapés a uma máquina de Coca-Cola que havia no aeroporto para mostrar o seu desprezo pelo imperialismo americano, porque a Coca-Cola, como sabem, só entrou em Portugal depois do 25 de Abril e portanto, passou de proibida a água suja do imperialismo, portanto, com aquela classificação que era costumeira. Mas alguns desses ficaram perdidos no norte. Eu conheci um homem em Boticas que tinha ficado numa dessas aldeias em alturas do Barroso, que era um americano, que já estava completamente camponês de alturas do Barroso. Que, ou seja, bebia monumentalmente e já tinha perdido, tinha ficado lá. Portanto... Cafrializado. Cafrializado, enfim. Digamos, alturas do Barrosado. Que era uma zona particularmente pobre. Eu tive alunos de alturas do Barroso que traziam uma espécie de fisga de madeira com um fulminante para assustar os lobos. Portanto, eles vinham de zonas onde ainda havia lobos para virem e perguntavam ao seu professor: posso virar a página? Ou seja, duvido que em Lisboa alguém pedisse para virar a página. Ou posso escrever na coroa da página, primeiro que eu percebesse que era a coroa da página, na parte de cima da página. Este mundo, ao olhar revolucionaríssimo de algumas pessoas, era um mundo capaz de poder ser trazido para o campo da revolução. Foi falhanço completo. O que não significa, nestas zonas, a Igreja tem um papel, mas apesar de tudo tem menos papel do que tem nas zonas do Minho. O Minho, o Douro Litoral e toda a parte sul aqui era de facto uma zona em que de facto o padre mandava. E ainda hoje manda, de uma forma significativa. Não, ainda hoje manda. Não tenham nenhumas ilusões. Padre manda. Porque mesmo quando é afastado da diocese por razões que nós agora conhecemos, continua a ser bem visto a nível local. Portanto, as coisas não são... vamos lá ver. Um modelo, chamamos de leninista, não tem sentido para Portugal, porque de facto a Revolução Portuguesa, como disse o Fernando, é peculiar. Elas são todas diferentes umas das outras. As tentativas de repetir as outras dá sempre torto.
Já antes do 25 de Abril havia uns tipos que o PC mandou para Cuba para organizar a seu setor militar e chegaram cá, foram recrutados por serviços cubanos e quando chegaram cá queriam fazer da Serra da Estrela uma espécie de Serra Maestra. E o Cunhal ouviu aquilo e, sim, vamos estudar e tal. Pôs fora da sala e imediatamente disse nenhum apoio a estes homens. Bom, eles depois tentaram vir para Portugal, mas meteram-se nos copos em Madrid, foram para o boate e foram presos porque traziam as armas. Não é? Portanto, vamos lá ver. Eu não quero transformar estas coisas em coisas anedóticas, mas estas coisas, apesar do elemento anedótico, ajudam-nos a perceber o ar do tempo. E o ar do tempo é o que é mais difícil de transmitir. É o que é mais difícil de transmitir às outras gerações e mesmo que às vezes é mais difícil discutir em discussões como estas quando as pessoas são muito marcadas pela sua experiência. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesta sala há muita gente marcada pela experiência destes anos. E naturalmente essa experiência é um fator da sua identidade. E portanto, quer dizer, não devem gostar de ouvir falar mal de algumas coisas e devem gostar de ouvir falar bem de outras. Mas a história é assim, a história tem um elemento de caos e de surpresa que é inerente ao funcionamento da história. É inerente a complexidade do mundo gera ruído. E as coisas não acontecem como nós pretendemos. Os militares que fizeram o 25 de Abril, o resultado não foi o que pretenderam. Já no dia 26 é natural que já estivessem mais perto do que realmente aconteceu, porque vieram milhares de pessoas para a rua. E isso é que transforma o golpe de Estado numa revolução. O 25 de Abril é uma revolução. O 25 de Novembro, enfim, só por insulto é que se pode dizer que é uma revolução. Mas o 25 de Abril é uma revolução. E, num certo sentido, a sua consequência mais importante é a Constituição e a normalização do processo democrático. Que tem, por exemplo, fatores como este que referiu o Fernando, que é que as eleições autárquicas tiveram um papel muito mais eficaz na democratização das zonas do país em que nunca tinha entrado a linguagem revolucionária de Lisboa. Nós, o Arquivo Efêmero, organizou uma vez uma exposição sobre as eleições autárquicas em Viana, com os documentos desde 76. As primeiras são de 76. Era muito interessante ver as pessoas acolherem em massa e dizer: "Este é o teu tio, olha como ele era novo." Mas há uma proximidade com as coisas, independentemente. Olha o teu tio quando ele era do PC, olha o teu tio quando ele é do PSD. Todas essas coisas são um instrumento de consolidação da democracia. E, portanto, quem viveu esta época ficou mais feliz no dia 26 do que era no dia 24. Isso não tem dúvida. Com certeza.